Olá, amigos assinantes do canal Mentes Bereanas. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o evangelista Marcelo Vilassi. E nessa oportunidade, eu vou estar aqui gravando um vídeo objetivamente para um grupo chamado Dúvida Teológica e Comentários, para o nosso amigo e irmão Franklin, de São Paulo. A cidade exatamente eu não sei, mas DDD 15, possivelmente ele está em São Paulo. Bem, o questionamento dele, como de todos aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, é distorcer a significação dos termos para que caiba dentro da sua crença. E sabemos que a interpretação, ela não parte da pessoa para o texto, ela parte sempre do texto para a pessoa. Lembrando que um dos princípios básicos da hermenêutica é o texto pelo texto, ou a Bíblia explicando, esclarecendo a própria Bíblia. E a partir desses princípios básicos, nos encontramos no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O verso selecionado por ele foi o verso de número 3. Eu até marquei errado aqui, deixa eu delimitar certo aqui o texto, é o verso 3. Vou realçar, que diz o seguinte, pegou a outra parte lá. Vou aumentar, que diz assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Aí eu pergunto, não será assim por quê? Isso seria uma primeira pergunta ao texto. E aí, sem que, olha só, antes do que? Seria uma segunda pergunta. Antes do que? Que vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está tratando aqui, quando eu olho a palavra apostasia, é evidente que Paulo está falando do abandono da fé. Então, um dos eventos que acontece antes de alguma coisa, mas se eu começar do começo, sendo bem redundante, eu vou saber que o tema é a vinda. Então, Paulo começa, irmão, rogo-vos pela vinda. Ou seja, Paulo está falando da vinda de quem? Do nosso Jesus Cristo e pela nossa o quê? Reunião com ele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Aí sim, quando eu começo a ler dentro do contexto, não o texto isolado, eu começo a entender. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, assim o quê? A vinda. É o assunto. É a vinda. Ele está falando da vinda. E quando ele diz, para que ninguém vos engane, é sinal de que haverá coisas aqui no planeta Terra que vão acontecer, a igreja vai estar presenciando, mas ela tem que estar vigilante para não ser enganada. Se não houvesse o risco do engano, evidentemente que Paulo ele não estaria fazendo essa observação, ele não estaria trazendo para a igreja esse alerta. Então percebe que quando eu começo a ler do começo, que é da onde começa o assunto, e vem até o verso 12, isso se chama perícope, ou o recorte textual. Então não adianta ler o verso isolado, porque aí as pessoas vão fazer perguntas ao texto, pelo menos eu faço, e elas não vão ter resposta se lerem do início.
Então, o que não será assim? Ou seja, a vinda de Cristo não acontece. E olha aqui, olha, sem que antes, olha só, e não sou eu que estou dizendo, é Paulo, sem que antes venha o quê? Apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Eu vou apagar aqui. Então, eu havia dito que tão somente olhando o texto em português, nós já teríamos a problemática resolvida. Então, olha só. Então, não será assim, ou seja, não acontecerá a vinda, porque o assunto do primeiro versículo onde começa é a vinda, sem que antes, ou seja, antes da vinda de Cristo, o que vai acontecer? Apostasia e manifestação do homem do pecado, e vai especificando quem é esse homem. O filho da perdição. Então, acredito que aqui já não resta mais nenhum tipo de dúvidas. E eu vou ficar nesse vídeo só no português. No grego, eu vou usar o outro vídeo, o qual se opõe e se levanta contra Deus. Bem, se Paulo, no verso 3, está dizendo que a vinda não acontece sem que antes aconteça a apostasia e a manifestação ou a revelação do homem do pecado, filho da perdição, é óbvio que a igreja estará aqui quando acontecer a apostasia, porque a apostasia, né, o abandono da fé, só pode abandonar a fé quem estiver presente com a fé. E a igreja também vai presenciar a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. É o texto que está dizendo, não sou eu. Quando começa a ler de forma isolada, aí o verso 8 ganha um sentido completamente estranho. Quando se diz que, é 8 ou 9, aquele que o detém, verso 7, quando interpretam aquele que o detém de forma isolada, tirando o texto do seu contexto, aí defendem que o ser tirado do meio seria uma referência ao Espírito. Mas Paulo está dizendo que ele estará aqui, porque a igreja vai presenciar tanto a apostasia quanto a manifestação ou a revelação do homem do pecado. No outro vídeo, eu vou fazer uma análise da palavra apostasia no texto grego e alguns textos que o próprio irmão Franklin usou, só que de forma equivocada. Porém, eu vou mostrar isso para que não reste nenhuma sombra de dúvidas. Ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e ao grupo, Deus abençoe também, e sucesso a cada irmão.